Você quer cortar o cabelo do seu bebê, mas você não sabe exatamente como começar? Vamos lá, 3 dicas. Primeiro, prepare seu filho de forma psicológica. Começa a avisar para ele que algo diferente vai acontecer antes do dia, durante o dia, até o dia do acontecimento. Assim, você já vai estar adiantando a facilitar o profissional. E no dia, as coisas serão mais fáceis. Olá, bom dia, tudo bem? Espero que sim. Mais um conteúdo novo para vocês, onde nós vamos fazer o corte do cabelo de bebê ao vivo, para que vocês possam aprender como cortar cabelo de bebê em passo a passo, ok? Nosso modelo de hoje é Snap Blaise Leblanc, é isso? Snap? Não, é Blaise Leblanc, né? É Blaise Leblanc, é meu filho. Hoje é nosso modelo de hoje. Nós vamos apresentar para você exatamente. Nós já preparamos um desenho na frente para que ele pode assistir e fica mais à vontade. E o corte vai ser executado com maior prazer. Vai assistir o desenho, né? Ok. Até breve. É importante você saber que o primeiro corte do cabelo do bebê é recomendado entre 6 meses ao máximo 1 ano. Isso para simplesmente trazer 2 motivos fundamentais para vocês. A praticidade aos pais para que o dia seja mais leve e o conforto à criança para que ele se sente mais confortável na hora de tomar banho, ok? E aqui nós temos Blaise, que já corta cabelo desde 6 meses de idade e atualmente ele já está praticamente familiarizado com o cabeleireiro. Isso é o objetivo principal. Aqui eu comecei exatamente com a máquina de corte infantil. É bom você saber exatamente isso. A máquina de corte infantil, ela é diferente da máquina de corte de adulto. Aqui eu estou usando o dente número 2 para poder trabalhar o lado esquerdo e depois vou trabalhar do lado direito. O mais interessante de você poder respeitar o prazo de corte de cabelo de bebê é que você consegue trazer um conforto interessante ao seu bebê e ao mesmo tempo trazendo uma praticidade enorme para quem cuida exatamente do bebê. Independente que seja menino ou menina, nós temos que desconsiderar esses fatores e simplesmente tirar as pontas dos cabelos dos bebês. Aqui eu já estava acabando com o pente número 1, agora eu vou tirar o pente número 1 para trabalhar com a máquina sem pente, trazendo o alinhamento dos dentes para baixo. Esse processo é exatamente para criar camadas do nível 1 ao nível 2. Lembrando que o corte do cabelo do bebê não tem nada prejudicial, ok? Pelo contrário, é importantíssimo você poder cortar esse cabelo, porque esse cabelo ao longo do tempo ela cai. Se você não cortasse, você estaria além de dificultar os pais que cuidam dele e você estaria também trazendo desconforto ao bebê. Então isso é muito importante. Agora nós vamos trabalhar o nível 1, onde a gente pega a máquina no sentido subido com maior leveza na mão, para que nós podemos exatamente criar a primeira camada, sem tirar a fundo. Esse corte exatamente foi escolhido por Blaise, simplesmente por um motivo para que vocês entenderem que Blaise é um bebê que já está familiarizado com o salão. É por isso que é necessário levar seu bebê a partir de 6 meses num salão para que ele pode se familiarizar com maior facilidade. E a partir de 5 anos é a idade certa que nós podemos exatamente criar um corte degradê em bebês. Mas como o pai do Blaise é cabeleireiro, exatamente as coisas foi muito mais fácil e com 3 anos Blaise já se comporta exatamente como um adulto para poder deixar fazer algo que ele já tem consciência que está sendo feito.
Aqui eu peguei a máquina de acabamento para fazer o nível 2 e 1, trabalhar a ligação dos dois níveis. A máquina de acabamento é muito interessante você usar para corte de cabelo de criança, porque ela é muito mais suave. Além de ser suave, ela não tem o poder de machucar a pele, ok? Isso traz uma segurança bem maior. Por isso que nós vamos trabalhar a ligação de 2 a 1 com essa máquina até trazer o resultado correto. Lembrando que quando criança tem menos de 6 meses, não é muito aconselhado cortar o cabelo dele. A partir de 6 meses, a gente já tem a maior segurança, a maior confiança de poder trabalhar no cabelo da criança, porque a gente pode, inclusive, cortar com tesoura, tanto com máquina, mas tudo isso vai depender de como o cabelo do bebê está sendo desenvolvido. Lembrando que tem 3 fatores que o cabeleireiro precisa automaticamente para poder trabalhar com o cabelo dos bebês. Primeiro fator, ele tem que ter paciência. Segundo fator, concentração. E terceiro fator, ele tem que ter entendimento relacionado ao comportamento dos bebês. Porque cada reação de um bebê seria diferente e isso pode ou deve ser interpretada de forma mais simples para que nós podemos ter mais paciência. E por último ponto, ter muito amor por bebês. Tem que gostar muito de criança, porque se você não gostar de criança, você obviamente não teria paciência, ok? Quando você gosta de criança, você procura entender exatamente o momento exato e o comportamento dele. Aqui nós estamos trabalhando já a ligação entre o nível 2 e o nível 3 de forma bem sutil e com maior leveza nas mãos. Seria bom reforçar que cada vez que uma pai quer marcar horário para cortar cabelo do bebê, o profissional teria que saber exatamente se a mãe está escolhendo o melhor momento do bebê, porque isso faz a diferença. O melhor momento do bebê só os pais que sabem. Para que isso pode facilitar no processo do atendimento. Sempre bom limpar o cabelo que você cortou em cima da pele da criança, para que isso pode facilitar o conforto do bebê. Se possível, você pode também estar usando simplesmente uma espuma bem leve. E aqui nós continuamos o processo do corte, ele assistindo ao desenho dele e não perde o foco nem concentração. Não basta só querer cortar o cabelo da criança, basta ter uma sintonia com os pais, porque isso é muito interessante. Os pais, eles contribuem praticamente a 60% da receita de um corte do cabelo. Se, com todos esses fatores que eu acabei citando, primeiramente, preparar a criança psicologicamente. Segundo, fazendo a criança se programar a alguma coisa nova. Terceiro, para que ele pode entender a importância de por que ele tem que cortar cabelo. Aqui eu já estou fazendo a ligação exatamente usando o pente 2 da máquina de acabamento. Eu volto de novo para trabalhar detalhes. E como ele está super tranquilo, isso faz que nós podemos trabalhar esse detalhe ao máximo possível. Se tiver mais bebê, não tem essa necessidade. Nós trabalhamos exatamente de forma bem prática e objetiva. Vocês vão avaliar o cabelo da criança se é necessário o uso da máquina ou se é favorável o uso do tesoura. Aqui meu filho tem um cabelo praticamente caucasiano afro.
mas que é considerável praticamente um cabelo afro. Então, quando a gente molha o cabelo dele, ele chega a anelar um pouco. Então, a gente vai aplicar a prática de corte de cabelo afro crespo, que é uma técnica onde a gente tem que cortar seca, ok? Isso é importante. Mas antes disso, é muito bom também avisar para os pais que eles podem exatamente condicionar cabelo antes de levar no salão, porque às vezes o que o salão não consegue fazer, os pais fazem. E às vezes o que os pais não conseguem fazer, o salão faz. Não? Então, essas informações é muito importante. Se a mãe já tem facilidade, óbvio que se você vai fazer um corte degradê para a criança, tem que ser aquele criança que já tem consciência, que já deixa desembaraçar o cabelo dele, que já sei exatamente porque ele tem um cabelo grande, para que ele pode criar espaço para que nós podemos trabalhar. Oferecer água sempre durante o processo é necessário para a criança poder hidratar melhor. Assim que o cabelo foi totalmente desembaraçado e usando condicionador, a mãe ou o pai pode pentear o cabelo com produto e deixar agindo 2 a 3 minutos. Isso facilita o amolecimento das cutículas para que nós podemos trabalhar com maior facilidade. Se os pais não fizeram ou não têm habilidade de fazer, automaticamente nós profissionais temos a necessidade de passar por esse processo antes de começar o processo do corte, para que nós podemos ter um cabelo fácil a ser desembaraçado, ok? Detalhadamente, como vocês estão percebendo, o acabamento é muito delicado, o acabamento é de forma progressiva, o acabamento também é sem pressa. No meu agendamento, o atendimento dos bebês é marcado 1h30 de atendimento. Agora nós vamos fazer o pezinho do cabelo do Blaise, simplesmente porque ele me dá essa liberdade. Eu atendo o Blaise desde 6 meses de idade. Atualmente ele está com 4, e vai fazer 4 anos, falta pouco ele fazer 4 anos. Então eu já sei onde eu posso ir, inclusive é a segunda vez que eu faço o pezinho dele. O resto das vezes nunca fizemos, simplesmente porque não era necessário. A gente faz o pezinho do bebê quando o bebê já sabe exatamente o que ele faz, como se comportar, para que você não atrapalhe no desenvolvimento dos fios capilares dos bebês. E o pezinho também pode ser feito até 5 anos, simplesmente baseado sobre como o cabelo está se desenvolvendo. Tem cabelo que mesmo com 5 anos não é aconselhado fazer pezinho, exatamente se referindo a como o cabelo está crescendo. Nós vamos molhar exatamente e começar o processo de corte com tesoura. Eu estou usando uma tesoura de 6 polegadas, onde eu molhei cabelo, porque eu molhei cabelo. Lembrando que ele, cabelo molhado, passa a ser um pouco anelada. Então, por isso que eu molhei cabelo, para poder ver exatamente efeito secundário, ok? Aqui nós vamos exatamente passar por procedimento de corte com tesoura na parte superior, criando ligação entre nível 2 e nível 3. Lembrando que é necessário molhar cabelo para que você pode facilitar o processo de pentear. Por que molhar cabelo? Simplesmente dependendo do tipo de cabelo. O cabelo do Blaise, ele é um cabelo exatamente pouco cacheado quando ela está molhada. Por esse motivo que nós molhamos. Se tiver um cabelo 100% crespo, não haverá a necessidade de molhar. Eu ia diretamente pentear cortando. É bom saber também que a escolha do corte do cabelo do bebê não depende só dos pais. Se vocês têm uma boa ligação, comunicação com seu filho, porque, óbvio, você conscientiza seu filho em tudo. Vai cortar cabelo, você informa e conscientiza.
vai tomar café, você informa e conscientiza. Isso é o processo educacional. É muito interessante, porque quando você informa e conscientiza, é para que ele pode ter um posicionamento daqui adiante. Aí quando você informa e conscientiza, na hora de escolher, você não deixa ele escolher. É complicado, você está tirando a personalidade, a identidade do seu filho. É muito interessante, na hora de cortar, você comunica, pergunta: filho, você quer cabelo grande ou você quer cabelo curto? Você quer cabelo crescer ou você quer cabelo baixo? Aí ele vai comunicar com você. Se ele fala que ele quer cabelo grande, você também tem que passar para ele o que ele teria que fazer. Bom, você quer cabelo grande, filho? Tudo bem, nós vamos cortar seu cabelo, mas na hora de pentear seu cabelo, não chora. Você se comunica com ele. Isso ajuda bastante para que ele pode refletir melhor e ter consciência de o que ele está escolhendo. Isso é interessante. Aqui vamos continuar cortando o cabelo com tesoura, exatamente nivelando a parte superior, movimentando o cabelo e vendo como posiciona a textura dos cachos. E várias vezes, se você der a possibilidade à criança poder escolher, crianças que estão mais inteligentes, mais espertos, ele pode perceber que a escolha dele não combina com o que ele passa. Aí ele resolve falar: não, mamãe, eu quero cortar curto, porque ele pensa no banho, eu sofro com shampoo, né? E ele prefere cortar curto para não ter essa dificuldade. Aqui nós estamos fazendo o acabamento da ligação de nível 2 a nível 3. Aqui eu estou usando a máquina de corte infantil com pente número 2, que eu comecei com ela no início. Para você fazer o corte infantil dos bebês, você precisa analisar, entender exatamente os bebês até cada detalhe. Ou porque ele chora, ou porque ele está desconfortável, ou porque ele não quer água, ou porque ele não quer aquilo. Por isso que nós, profissionais, precisamos do auxílio dos pais para que nós podemos entregar os melhores resultados. Aqui eu estou finalizando exatamente esse corte e usando o acabamento com tesoura. Assim, nós chegamos praticamente ao resultado final do corte do meu querido modelo. Olha que alegria, super tranquilo, se comportou igual adulto. Tudo isso não é mágica, só basta você começar a habituar, acostumar a cortar cabelo do bebê ao tempo certo, conscientizando, educando, até ele vai crescendo e criando a própria personalidade. E isso nós temos até 5 anos para lhe fazer. A felicidade, a alegria, tudo isso é maravilhoso. Precisamos amar muito crianças para poder envolver esse tipo de trabalho junto com eles. Eles são os anjos. Precisamos tratar cada criança como se fossem nossos filhos. Isso é gratificante. Momento de gratidão. Muito obrigado para todos que assistiram a esse vídeo e espero que vocês podem agendar o corte do cabelo do bebê de vocês.